A paz do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez pela manhã, cumprindo um ato profético da parte de Deus, na inspiração do profeta Daniel, onde ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele buscava a face do Senhor. Ele se prostrava, ele se recolhia, ele se interiorizava, ele conversava intimamente, orava por ele e por todos aqueles que ele conseguia alcançar com a sua visão e audição e percepção. E o Senhor tem me revelado uma grande obra, a qual eu já tenho trabalhado nela há alguns dias. O Senhor me mostrou uma grande construção, uma grande obra, e me mostrou detalhes dessa obra e frutos maravilhosos dessa obra. E quando Ele me mostrou a magnitude dessa obra, Ele me levou ao início de como seria feito, de como seria construído, de como seria operado esta obra. E o Senhor me levou para uma terra, me levou para um platô, onde não tinha nada ali, aparentemente, só terra, mas a terra era boa, era terra muito boa. E aí o Senhor me disse, você vai construir, você vai levantar 4 colunas, você e mais um grupo de pessoas que serão servidos nessa edificação e que te servirão também. Ambos servirão uns aos outros. E a cada vídeo o Senhor vai me revelando um pouco mais, porque não tem roteiro, não tem bastidores para scripts persuasivos de linguagens de marketing para chamar a atenção, é rústico. E o Senhor me mostrou os detalhes, e eu falei, Senhor, mas 4 colunas? Ele, sim, 4 colunas, você sabe qual é essas 4 colunas? Eu disse para ele, Senhor, não, eu sei que 4 colunas sustentam uma construção. Ele falou, essas 4 colunas, elas são os meus 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Você vai edificar essas 4 colunas. Eu quero que você comece a furar o buraco, a cavar a primeira coluna, uma por uma, capítulo por capítulo, parte por parte, detalhe por detalhe, porque você vai edificar essas colunas que eu estarei contigo, e sobre essas colunas eu colocarei um alicerce, e sob esse alicerce eu edificarei a minha obra. E a minha obra é o Atos dos Apóstolos. Você irá trabalhar em cima dos Atos dos Apóstolos, porque assim é chegada a hora. Irmãos, isso me deixa arrepiado até o dia de hoje, direto, toda hora. A minha mente não para de trabalhar em Atos dos Apóstolos, nesse projeto maravilhoso. É uma coisa que Deus, quando Ele te chama, Ele te sustenta, Ele dá um jeito, porque Ele te mostra que a terra é boa. Então nós estamos aqui juntos para nós sermos edificados na presença do Senhor, seja qual for a sua religião, o seu credo, ou se você não crê em nada, mas eu tenho certeza que você será chamado a atenção. A sua atenção será chamada não para mim, não para o vídeo, mas para o seu interior.
aonde ali está realizando-se uma grande obra. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa fé. Hoje nós iremos entrar num campo muito fértil da palavra de Deus. E nós entraremos fazendo uma pergunta: onde a semente da minha vida, da sua vida, está caindo hoje, está sendo plantada hoje? Onde essa semente ela está sendo depositada? Em qual terra? Em qual direção? Em qual caminho? Em qual propósito? A semente da vida que Deus te deu, me deu, eu estou depositando ela. Nesse momento nós chegamos ao 13º vídeo e entramos em um território profundo, que é o território das parábolas, as parábolas de Jesus Cristo. Porque em Mateus capítulo 13, descobrimos que o reino dos céus é como uma semente, porque alguns prosperam e outros param no caminho. Por que isso? Por que alguns crescem e outros não? A resposta está no tipo de solo que é o seu coração. A resposta está no seu coração. Se nós buscarmos a entender os mistérios do reino de Deus e os seus projetos para a nossa vida, nós daremos frutos a 100 por 1. E se você dá a entender que esse estudo é para você, vai se tornar um divisor de águas na sua vida. Por isso eu te convido neste momento, junto comigo, a entender essa introdução. Não através de uma pregação eloquente. Nós temos muitos obreiros pregando. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Mas hoje nós conseguimos enxergar muitos trabalhadores fazendo a parte deles, cada um com seu estilo, cada um com um chamado, me desculpem. Cada um com um jeito, porque cada um é um diante de Deus. Não existe dois de mim no planeta, não existe dois de você aqui na Terra. Você é único e você é tão importante quanto você imagina. A palavra fala que você é como a menina dos olhos do Senhor, que eu sou como a menina dos olhos do Senhor. Mas muitas das vezes nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos perceber porque há muitas vozes, há muitos traumas, há uma história por trás da nossa face que só nós conhecemos desde o útero da nossa mãe até os dias de hoje, o dia desse momento que você está assistindo. Você pensa que você é o resultado do agora? Não. Você é como uma semente que foi plantada no útero da sua mãe. E desde lá você vem recebendo os intempéries desta vida. E eis aqui o que você se tornou, e eis aqui o que eu me tornei. Mas eis aqui que ao longo do tempo o Senhor, como um bom Senhor, tipificando até mesmo num carpinteiro, ele vem trabalhando na madeira que somos nós, essa árvore, ele vem podando, ele vem tratando, ele vem cuidando, as partes que ele tira, ele transforma ela em móveis, em acessório, ele vai trabalhando, ele não deixa perder nada, porque ele sabe que a árvore é boa, ele sabe que a madeira é boa, ele sabe que o fruto é doce, só precisa de cuidado, e ele nesta manhã, ele abre os braços. E nesta manhã eu quero revelar aos irmãos um momento profético. Agora é a 3ª hora do judeu, 9 horas da manhã, é a 3ª hora, porque a 1ª hora do judeu é 6 horas da manhã. A 3ª hora é a 3ª hora de oração, na revelação do profeta Daniel. E depois ele orava pela 2ª vez na
sexta hora, ao meio-dia, é a sexta hora do judeu. E depois ele orava na 10ª hora, que é às 18 horas, que é a virada do dia para a noite. Encerrou-se um dia e começou a noite. A luz está indo e agora a escuridão está chegando. Agora o refrigério da noite, o bálsamo da noite, da escuridão da noite, ela veio para o descanso, para que o homem descanse a peleja do dia que foi tão para cada um do jeito que é. E nessa profecia nós iremos seguir nos dias de hoje. E eu te convido, se você tem a sua escritura, se você tem a sua Bíblia, se você tem, você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Mas se você não tem, onde você estiver, porque de repente para você agora não é a terceira hora, não é 9 horas da manhã, é a hora que esse vídeo chegou até você. Então para você essa vai ser a hora profética, é a hora que você está tendo tempo para poder ouvir da palavra do Senhor. E você pode ficar atento, fechar os seus olhos, é rápido, porque ali o nome do Senhor será glorificado e uma grande obra é feita através da palavra de Deus, porque tudo que existe no planeta foi feito pelo poder da palavra de Deus. E muitas das vezes a nossa palavra, ela é semente. Por isso devemos vigiar naquilo que falamos, porque quando falamos nós plantamos. Nesse momento eu estou plantando. Qual o fruto que os irmãos acham que eu vou colher com tantas sementes que eu estou lançando agora? Elas estão dentro do meu coração, cheio de alegria, desejoso que você possa ser alcançado, desejoso que você possa ser renovado, desejoso que você se alegre, desejoso que a porta se abra, porque esses desejos eu também tenho para mim. E se eu tenho para mim, eu também tenho para ti. E se você tem para você, você também tem para mim. Essa é uma das características de Atos dos Apóstolos, que nós iremos chegar lá depois da 4ª coluna. Então aproveita esse momento e desfruta da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é semente. E nós vamos orar e pedir para que essa semente ela possa ser plantada no nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem, puderem. É em reverência. Se nós nos ajoelhamos, nós não vamos nos ajoelhar, mas nós podemos fechar os nossos olhos, podemos ficar fitados, olho aberto, mas concentrado, é reverência. A leitura da palavra do Senhor, que é sagrada para aqueles que creem. Para aqueles que ainda não creem, é um livro maravilhoso que eu indico a muitos amigos ociosos, sem direção. Leia a Bíblia. A Bíblia é um manual de vida. Então vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela noite maravilhosa, meu Deus, que nós passamos. Nós te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a favor das nossas vidas. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te glorificamos pelo fôlego de vida, meu Deus. Te glorificamos, Senhor Deus, pelo dia de hoje, pelo campo de batalha, pelo momento presente de cada um, seja o horário que for, se for de noite, de tarde ou pela manhã. Ó Deus, mas que essa oração possa ser universal, meu Deus. Para que o Senhor possa alcançar, meu Pai, a nossa alma e descedentar com a água viva, meu Deus, e saciar com o pão que vem da eternidade, meu Pai, que é a tua própria palavra. Por isso, nessa hora, nós oramos ao Senhor e te pedimos,
ser com todos aqueles que rogam pelo teu nome, e porção dobrada para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Dá a oportunidade para o teu nome ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos abrir a nossa escritura no livro de Mateus, capítulo 13, que diz assim: a parábola do semeador. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé da areia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os seus discípulos, disseram: por que eles falas por parábolas? E ele respondendo lhe disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é-lhes dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro por 70 e outro 30. A parábola do trigo e do joio.
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então nasceu o joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, e dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a quantidade de peixe e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos bons.
Os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas essas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. E ele lhes disse: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: De onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Louvado seja o nome do Senhor. E repetindo, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, vamos fechar os nossos olhos e entregar essa leitura. Senhor Deus, nesta hora nós colocamos diante do teu altar a leitura da tua palavra. Meu Deus, ela já é explicada, discernida por si só. É só nós ouvirmos, Senhor. Nessa hora nós te glorificamos pela oportunidade, Senhor, de sermos comparados como uma boa terra ou uma terra sendo preparada para aqui dentro de nós ser plantado a boa semente, que é a tua palavra, e que vai crescendo, Senhor, conforme a tua vontade, tomando força, tamanho, flores e frutos, Senhor Deus, para serem colhidos pelo Senhor, pelos teus anjos, e ser recolhido, Senhor, para o teu celeiro. Meu Deus, que honra é essa que o Senhor nos tem dado nesta hora? Nós queremos glorificar o teu nome, te bendizer, porque grande é o Senhor nas nossas vidas. Assim, Senhor Deus, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, na graça do teu Espírito Santo, na revelação que vem da eternidade. Amém. Meus amados, e assim nós concluímos a leitura deste dia. E a explanação que nós podemos dar para os irmãos dessa escritura é muito simples, porque ela já falou conosco. De repente, o que vai impactar na sua vida hoje são simples coisas. O que pode impactar na sua vida hoje? Por que Jesus falava por parábola? É o segredo da revelação. Porque quando você ouve a palavra através de uma parábola, o Espírito te revela. A parábola do semeador. Identifique onde você está pisando. Você é um semeador. Identifique o solo. Identifique a terra, o mundo, o meio ambiente onde você está. Existem 4 tipos de solos.
Qual deles o seu coração está agora? Existe o solo de beira do caminho, de pedregais, de espinho e o bom solo, a boa terra. Qual delas você está anexado? E temos que perceber o poder da perseverança. Um pouquinho mais de paciência. Perseverança não é fadiga, perseverança não é luta. Perseverança é paciência. Descansa, descansa, descansa totalmente no Senhor. Porque Ele é que faz a boa obra. É Ele que está contigo. É Ele que tem te chamado. Então, neste momento, eu quero deixar para vocês essa palavra. Deixar para vocês aqui a sugestão de quando tiver um tempo, vocês meditem. Meu Deus, o que significa essa semente, esse solo? Aí você tente usar a analogia com a sua própria vida, de trabalhador, de empreendedor, até mesmo de viajante, dizendo para você mesmo: eu já vivi muita terra boa e muita terra seca nesse mundo, mas a terra mais importante é aquela que está dentro de mim, está dentro de você. Isso vai humanizar ainda mais a nossa vida diante de Deus, sermos seres humanos dependentes do Senhor. Essa é a nossa dica. Usa ela para o nome do Senhor ser glorificado. Assim, nesse momento, nós entregamos esse período diante da presença do Senhor. E eu te peço humildemente, você que está aqui até o final, você se interessou, deixou 30 minutos da sua vida fluir diante da presença de Deus. Eu peço para você, dá o seu like, faz um comentário de fé, faz uma pergunta, qualquer coisa, interage com o canal e compartilha esta palavra, porque com certeza tem pessoas querendo ouvir a simplicidade desta palavra, porque não é a pregação da palavra, é a leitura da palavra. Agora nós não estamos pregando, nós estamos construindo um pilar. Nós estamos no pilar de Mateus, depois iremos para o pilar de Marcos, depois para o pilar de Lucas, depois para o pilar de João. Entraremos no livro de Atos, daremos seguimento a esta obra, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Vou orar encerrando e agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus, nesta hora eu te glorifico, meu Pai, e peço ao Senhor, alcança, Senhor Deus, este coração que está aqui junto comigo, me ouvindo, Senhor, que separou o seu precioso tempo, ó Deus, para se integrar no conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, acalenta este coração, abre os olhos, se há correntes, amarras, meu Pai, solta. Se há uma enfermidade, meu Deus, cura para o louvor do Teu nome. Se há uma depressão, uma tristeza, ó Pai, opera para o louvor do Teu nome. Por isso, Senhor Deus, neste momento, eu venho em nome do Senhor Jesus te pedir, Senhor, opera maravilhas para o louvor do Teu nome. Assim, nós entregamos esse período de oração pela manhã, a terceira hora do dia,
para mim nesse momento, mas para aqueles que ouvem, a hora que for, que seja uma hora profética, onde o teu Espírito Santo, meu Deus, há de operar maravilhas e alcançar o coração, para que possamos encher o nosso celeiro de frutos, de bons testemunhos, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor, ser conosco nesse dia, nos ajuda nesse trabalho, nos ajuda, Senhor Deus, a trabalhar nesta grande obra de Atos dos Apóstolos, para o louvor do teu nome. Assim eu glorifico o teu nome, bendigo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, e com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, e que o nome do Senhor possa ser glorificado na minha vida, na sua vida, para a honra e glória daquele que nos criou. Amém? Muito obrigado, forte abraço e um beijo no coração. Fica com Deus e que Deus abençoe a todos.